missão aqui de falar com vocês hoje sobre Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Esse sistema internacional, ele engloba o Sistema Global da ONU, o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, esses dois que nos interessam particularmente, e temos ainda o Sistema Europeu e o Sistema Africano. Havendo tempo, eu posso até falar alguma coisinha sobre as peculiaridades do Sistema Europeu e do Sistema Africano. O direito internacional público, ele está assentado sobre um conceito básico e fundamental, que é o conceito de soberania. Esse conceito de soberania, ele começa a ser construído após o que se denominou de Paz de Westfália, que eu coloquei aqui, Westfália. Westfália é uma região da Alemanha. Então, de 1618 a 1648, travou-se nessa região uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos. E vários outros conflitos envolvendo questões entre católicos e protestantes, questões religiosas, e conflitos por espaço territorial, conflitos geográficos. Envolvia uma série de nações e povos alemães, franceses, suecos, holandeses, espanhóis que detinham uma parcela daquele espaço. Enfim, ao final, lá por volta de 1648, foram assinados vários tratados de paz, inclusive o Tratado de Westfália. A partir daí surge esse conceito de soberania. Esses países, então, reunidos, entram em um acordo, cada um fala, olha, então vamos fazer o seguinte, você fica com esse seu espaço aqui, com esse seu território, fica com a sua cultura, as suas tradições, eu fico aqui, vamos nos respeitar. Vamos solucionar os conflitos pacificamente. Vamos respeitar o direito de autodeterminação de cada povo. Então, a partir disso surge esse conceito de soberania, de respeito ao espaço, respeito à tradição, respeito à soberania do outro país. E a partir daí outras construções do tipo das imunidades diplomáticas, das embaixadas, do respeito àquele espaço territorial de um país dentro de outro. O grande problema do direito internacional dos direitos humanos é justamente mitigar esse conceito de soberania. É fazer com que os países deleguem parte da sua soberania a um organismo internacional, a uma jurisdição internacional que venha de maneira autônoma e independente resolver as lides que possam surgir entre países ou entre um particular, um cidadão ou um grupo de pessoas no que diz respeito à violação de direitos humanos. Então, a grande questão a ser vencida pelo direito internacional é essa questão da soberania. Vou citar exemplos. No âmbito do sistema interamericano, no âmbito da Convenção Americana, que vocês já devem ter ouvido falar, Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, que é de 1969. O Brasil ratificou essa convenção em 1992. O Brasil reconheceu a competência, a jurisdição da Corte Interamericana, porque no sistema existe a Comissão e a Corte. O Brasil reconheceu a Corte em 1998. Mas, por exemplo, dois grandes pesos pesados das Américas não ratificaram a Convenção. Estados Unidos assinou, não ratificou.
O Canadá sequer assinou. Então, dentro do sistema interamericano, 2 grandes países não ratificaram a Convenção Americana, porque não querem se submeter à competência da Corte. Outro exemplo: Estados Unidos, Rússia e China. 3 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU não ratificaram o Estatuto de Roma, de 98, que criou o TPI. Estatuto de Roma, de 98, criou um Tribunal Penal Internacional com sede em Haia, na Holanda. Começou a funcionar a partir de 2002. O Brasil, por exemplo, ratificou a competência do tribunal em 2002. Então, esses 3 países, potências mundiais, Estados Unidos, Rússia e China, não ratificaram o Estatuto de Roma para não se submeter ao Tribunal Penal Internacional, que julga o quê? Responsáveis por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de agressão, né? Crimes de agressão seriam uma invasão não autorizada, um ataque militar sem qualquer tipo de justificativa, né? Então veja, que a grande dificuldade está essa. Esse é o problema. Mas, como já disse um antigo secretário-geral da ONU, disse o seguinte: a ONU existe não para alçar os países ao céu, mas para evitar que eles desçam ao inferno. Então, com certeza, o trabalho da ONU é inestimável, avançou-se muito, mas há um caminho a ser percorrido. É uma construção que precisa ser acabada. Bom, até aí tudo bem? Então, nesse contexto, após as atrocidades da Segunda Guerra, as atrocidades do nazifascismo, os compêndios dizem que morreram mais de 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra. Dentre elas, mais de 6 milhões de judeus e ciganos. O antissemitismo. E aí eu fui buscar a raiz do texto. Por que semita e antissemita? Alguém sabe aí me dizer? Já vai uma curiosidade. A origem é bíblica, porque Sem foi um dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. E diz a Bíblia então que a descendência de Sem deu origem a alguns povos, inclusive o povo hebreu, o povo judeu. Um dos netos de Sem foi Éber hebreu. Então o povo hebreu, o povo judeu, teve essa origem. E o termo acabou sendo cunhado então na Alemanha para representar esse ódio, né, contra o povo judeu. Então, o antissemitismo. Em razão dessas atrocidades, após a guerra, então, 51 países na origem, né, se reúnem através de um acordo de vontades e unidade de propósitos, se reúnem para celebrar o pacto, um tratado, né, que é a Carta da ONU, né, visando o quê? Manter a paz, cooperação internacional para o desenvolvimento dos povos, das nações, e também a promoção e proteção dos direitos humanos. Então, na origem, 51 países assinaram a Carta da ONU em 1945. A Carta da ONU foi apresentada junto com o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então é a Carta da ONU mais o Estatuto da Corte. A Carta da ONU com 111 artigos e o Estatuto da Corte com 70 artigos. Ou seja, ali os países já definiram, bom, então a ONU
a união da vontade coletiva desses países, e já estabelecendo uma corte para julgar as questões entre os países. A corte julga, não julga pessoas, julga pendências entre estados independentes, entre países. Os 51 países, então, são signatários na origem. O Brasil é um dos fundadores. Assinou, não foi o primeiro a assinar, mas é um dos que assinou em primeira mão a carta. Aí os senhores poderão me perguntar: poxa, será que o Brasil assinou primeiro? Não. Por que o Brasil abre as sessões anuais da ONU? Não é o Brasil que abre a sessão? A Dilma foi lá, abriu uma sessão agora recentemente, foi lá falar. É uma tradição, não está escrito em lugar nenhum. Em 1947, um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele presidiu uma sessão. E a partir daí, tornou-se uma praxe o Brasil presidir as sessões inaugurais. Talvez primeiro, porque o Brasil é uma potência, pelo menos no hemisfério sul, e o Brasil lutou ao lado das potências vencedoras da Segunda Grande Guerra, que são, na verdade, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. O Brasil lutou ao lado deles na Segunda Guerra. E o Brasil sempre se destacou por uma posição de neutralidade, de postura pacífica, de respeito. Além disso, o Brasil tem ligações com a ONU, né, bastante profundas. Primeiro, a sede da ONU em Nova York, o prédio da ONU, foi obra ou arquitetado por Oscar Niemeyer. O prédio da ONU, construído nos anos 50, é projeto de Oscar Niemeyer e Le Corbusier. E lá também se encontra uma pintura famosíssima de Cândido Portinari, Guerra e Paz. Uma pintura de 10 por 14 metros, que recentemente veio para ser restaurada e foi exposta em alguns locais, e que já ganhou inúmeros prêmios, inclusive o prêmio Guggenheim. Então o Brasil tem uma tradição, e isso perdura, não está escrito em lugar nenhum, tá? Só um adendo aí. Bom, então a Carta de 45 e o Estatuto da Corte. Acontece que a Carta da ONU se dedica muito mais a falar da estrutura da ONU, dos órgãos, da investidura das pessoas nesses órgãos, das atribuições dos órgãos, e se dedica muito pouco a explicitar quais seriam os direitos humanos a serem protegidos. Daí que estes países signatários da Carta, em Assembleia Geral, decidem proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos no dia 10 de dezembro de 1948. Então, para explicitar, para trazer um rol exemplificativo, não taxativo, de direitos a serem promovidos e protegidos, a Assembleia Geral da ONU proclama a Declaração Universal. Primeiro parênteses: a Declaração Universal é um tratado? Ela tem poder vinculante? Então, a primeira posição, acredito que a menos prestigiada, é de que não tem poder vinculante. É que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma carta de intenções, é um conteúdo programático. Olha, é mais ou menos isso aqui que a gente vai observar, está aqui, vamos nos esforçar e ponto. Essa é uma postura. A segunda postura
que merece o posicionamento de Flávia Piovesano, de Antônio Augusto Cansado Trindade, talvez o mais proeminente jurista brasileiro em direito internacional dos direitos humanos, né? O Cansado Trindade é hoje juiz da Corte Internacional de Justiça, tem um mandato que vai até 2018, de 2009 até 2018, são 9 anos o mandato. Ele foi por 2 vezes presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Cansado Trindade e a Flávia Piovesano dizem que a Declaração Universal é uma extensão da Carta, faz parte da Carta. Ela por si só não é um tratado, mas ela tem poder vinculante. O que está ali obriga os países signatários da Carta da ONU a observar o que está ali. Aí vocês escolhem, são esses 2 posicionamentos que existem. Não é tratado, mas tem uma força vinculativa. Mais um parênteses. O Dr. Luiz Fernando falou do Centro de Direitos Humanos daqui da Academia. O Centro de Direitos Humanos da Academia, ele é conhecido como Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública Celso Vilhena Vieira. E foi fundado pelo Dr. Tabajara Novas Pinto, delegado de Polícia de Caça Especial, que foi 2 vezes diretor desta casa, no dia 10 de dezembro de 97. Então, uma data emblemática, que ele aproveitou para homenagear, né? Que é 10 de dezembro, a data da proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos. Este Centro de Direitos Humanos, aqui da Academia, ele leva o nome de Celso Vilhena Vieira, um delegado de polícia, morto em serviço, quando foi atuar numa ocorrência de roubo. Ele foi morto. E Celso Vilhena Vieira, irmão do Oscar Vilhena, filho de José Oswaldo Pereira Vieira, foi delegado-geral de polícia, também foi secretário. Por ocasião da morte do José Oswaldo, delegado-geral de polícia. Filho do delegado-geral de polícia. Então, nós temos muito orgulho de empunharmos essa bandeira. O centro ele é o responsável, através de demandas da Delegacia Geral e da própria Academia, de se debruçar sobre questões de direitos humanos na polícia, inclusive aqui na Academia, organizando os conteúdos programáticos, etc. Nós temos um site, mantemos um site ativo, onde vocês poderão ali encontrar artigos, instrumentos internacionais, leis, legislação. Temos uma cartilha de diversidade sexual muito importante, elaborada pela Secretaria de Justiça em parceria com a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual. Vocês poderão acessar no site www.cdhpc.com.br. Tá? Façam essa visita. Isso vai nos deixar orgulhosos, porque sempre conta lá mais um visitante, né? Bom, então, a Declaração Universal é um conjunto de direitos que todo ser humano deveria ter acesso, a fim de gozar de uma vida livre e digna. São eles: direito à vida, liberdade, segurança pessoal, propriedade, vontade de CDD, trabalho, lazer, enfim. São chamados direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, influenciados pela elaboração de diversas constituições e a legislação de vários países. Essa apresentação que eu estou fazendo a vocês, eu estou deixando na área de trabalho aqui para vocês depois, se quiserem copiar. Então veja, a Carta traz menção a direitos de primeira geração, primeira dimensão para alguns, né? E segunda dimensão. Direitos civis e políticos, direitos de primeira dimensão. Direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de segunda dimensão. Mas
faz essa menção superficial, ainda de uma maneira superficial. Mais tarde, a Assembleia Geral da ONU edita 2 tratados ou 2 pactos importantes nessa área dos direitos civis e políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é aquilo que nós denominamos, para facilitar até a memorização, de PIDCP e PIDESC. Então a Assembleia Geral da ONU edita o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 66. E o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 66. Para esmiuçar, para deixar claro quais seriam esses direitos a que os países que ratificassem o tratado teriam que se obrigar. O Brasil, por exemplo, ratificou estes 2 tratados também em 1992. O Brasil viveu uma época de ditadura, então na época da ditadura não se fazia nada, né? A ratificação dos tratados começou a operar-se a partir dos anos 90, principalmente a partir dos anos 90. Bom, agora, vejam só, a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU de 48, mas o PIDCP e o PIDESC constituem o que se denomina International Bill of Human Rights, Carta Internacional de Direitos Humanos, International Bill of Human Rights. Esses 3 dispositivos formam um arcabouço de todo o direito internacional dos direitos humanos. Então recebeu essa designação de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Até aí? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dos órgãos da ONU, né, previstos na Carta. Por quê? Veja bem, a proteção dos direitos humanos pode ser executada de forma convencional. O que é um mecanismo convencional de proteção? Veja, convencional é convenção, é acordo, é pacto. Então os tratados, muitos tratados trazem em seu bojo mecanismos de controle. O próprio tratado vai dizer como é que vai ser fiscalizado o cumprimento dele. Então o tratado vai dizer, fica instituído um comitê que deverá acompanhar. Então, por exemplo, Tratado dos Direitos da Criança. Um exemplo. O próprio tratado vai trazer ali como que vai ser feito a fiscalização daqueles países que ratificaram o tratado. Como é que vai ser acompanhado? Mecanismo convencional. Agora, existe um mecanismo extraconvencional. Ou seja, um país assinou a Carta da ONU, não assinou mais tratado nenhum. Mas veja que ele assinando a Carta da ONU, ele já se comprometeu com a promoção dos direitos. Certo? Aí ele vai ser fiscalizado através de um mecanismo extraconvencional, que são os órgãos da ONU. Fundamentalmente o Conselho de Direitos Humanos. Deu para entender? Está claro? Está claro, não é? Bom, então vamos falar um pouquinho. Outra coisa que é sempre interessante, veja, aluno é preocupado com prova, aluno é preocupado com que aqui tem muito mais informação, aluno. Em momento nenhum nós vamos solicitar que os senhores
faça uma digressão profunda acerca de qualquer assunto. Discordo. Né? Então, claro, vai falar assim, poxa, esse delegado está louco. É evidente que nós vamos querer uma noção. Aqui eu estou colocando algumas coisas até indo além, mas acho que é importante. Bom, órgãos importantes. A proteção global, ou seja, extraconvencional. Bom, a Secretaria-Geral. O que é a Secretaria-Geral? Então, o sul-coreano Ban Ki-moon é o secretário atual que sucedeu o Kofi Annan. O mandato do secretário-geral é de 5 anos, prorrogável por mais 5. O Ban Ki-moon está saindo agora no final de 2016. A escolha era prerrogativa exclusiva e a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU. Né? O Conselho de Segurança da ONU são 15 membros. Tá? 5 permanentes, conhecido como PSI, e 10 rotativos. Depois eu vou falar um pouquinho mais quando chegar ali, inclusive. Isso era feito às portas fechadas pelo Conselho de Segurança. Só que agora já recentemente, eles alteraram um pouco esse modus operandi, esse procedimento, garantindo mais transparência. Ou seja, os candidatos à sucessão de Ban Ki-moon estão sendo sabatinados pela Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é o conjunto de todos os países que assinaram a Carta da ONU. Hoje, 193. Então imaginem a dimensão que a ONU assumiu ali. Porque na origem era 51. Hoje são 193. Quadruplicou o número de Estados-membros. Então hoje eles estão sendo sabatinados, eles têm que apresentar um currículo, estão sendo sabatinados, né, até que se forme, né, um relatório a respeito deles e se submeta ao Conselho. Há uma tendência a que seja agora o sucessor escolhido dentre os candidatos do leste europeu. Vocês vão perceber que lá, na estrutura da ONU, a composição dos conselhos tal, é sempre uma composição geográfica equitativa. Então, eles lá dividem as coisas assim: África, Ásia, América Latina e Caribe, leste europeu e a Europa Ocidental, incluindo Estados Unidos, Oceania e Turquia. Eles dividem o mundo dessa forma. Então, há uma tendência a ser próximo do leste europeu. Quais seriam os países do leste europeu? Vou citar alguns: República Tcheca, Romênia, Polônia, Hungria, Eslováquia, Croácia, para citar alguns do leste europeu. É o europeu oriental. Então veja, o Ban Ki-moon ele é o porta-voz. O Ban Ki-moon é como se fosse um chefe de Estado. No parlamentarismo você tem um chefe de governo, que é o que governa, que tem o poder político, que decide. E você tem o chefe de Estado, que representa. O Ban Ki-moon, ele representa a ONU. Quem decide mesmo é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Esses decidem. Né? E as decisões do Conselho de Segurança são cogentes, são vinculantes. As resoluções da Assembleia Geral não são vinculantes, são recomendações. Não tem poder obrigatório. As decisões do Conselho de Segurança, sim. Professor, a Assembleia Geral pode vetar a escolha do secretário-geral pelo Conselho de Segurança? Ou não? Não pode vetar, tem que escolher dentre aqueles que o Conselho de Segurança aprovou. Ah, tá. Escolhe uma lista, eles veem qual Tem que ter o aval do Conselho de Segurança. Tanto é que, por exemplo, acho que uma vez na história, não houve, porque o normal é o secretário-geral cumprir os 2 mandatos. Uma vez na história, um não cumpriu o 2º mandato porque foi vetado
pelos Estados Unidos. O egípcio. É exatamente o egípcio. Tá sabendo, hein? É isso aí. Então, bom, acho que do Ban Ki-moon é isso aí. Ele é o representante, é o porta-voz. Tá? Bom, esse é outra coisa importante, a Secretaria-Geral é o que congrega toda a documentação, faz o controle da documentação, tanto que os instrumentos de ratificação dos tratados são entregues na Secretaria-Geral da ONU. Então, quando o país ratifica o tratado, tem que entregar o instrumento de ratificação à Secretaria da ONU. Outro órgão importante, o Acnur. Vai até o quê? 10h20? O Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então é uma questão atualíssima, né? Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O conceito de refugiado, ele surge numa convenção lavrada em Genebra. Veja que não é a Convenção de Genebra que cuida do direito humanitário, do direito das populações civis em tempos de guerra. Não é a Convenção de Genebra. Essa convenção foi lavrada em Genebra. A sede da ONU, a ONU tem duas sedes basicamente, que é Nova York e Genebra. Algumas coisas, Conselho de Segurança, Assembleia Geral, funciona em Nova York. Conselho de Direitos Humanos, o Acnur, funciona em Genebra. Então, lavrou-se em Genebra uma convenção que, na verdade, cuidava, na época, dos refugiados de guerra. Dos europeus, era só na Europa, e referia-se aos europeus refugiados de guerra. Esse conceito de refugiado foi ampliado através de um protocolo adicional, né? Um acréscimo à convenção de 1967, para contemplar todas essas situações de populações, de povos em situação de vulnerabilidade. Não é? Esse trânsito de um volume enorme de pessoas fugindo de guerras, seja de perseguições por raça, nacionalidade, religião, guerras civis, que colocam em vulnerabilidade aquelas pessoas. Esse primeiro conceito tinha data, né? De início de... Tinha isso, exatamente. O segundo não mais. O outro tinha até um período, né, estabelecido. Então, veja, a Organização das Nações Unidas estima que no mundo tenhamos 47 milhões de refugiados. Aqui no Brasil, 7.300. Isso dados que eles divulgaram. De mais de 80 nacionalidades. Nós temos sírios, temos angolanos, temos do Congo, temos nigerianos, tem haitianos, enfim, temos vários aqui. O Brasil, em razão desses pactos, né, de proteção do Estatuto, né, do Refugiado, o Brasil aqui criou uma lei, a 9747 de 97, o Estatuto dos Refugiados. Quem tiver curiosidade pode consultar a lei para saber todos os detalhes. Importante frisar que dentro desse conteúdo desta lei, o Brasil criou um órgão chamado CONARE, subordinado ao Ministério da Justiça. Comitê Nacional para o Refugiado. Comitê Nacional para os Refugiados, para analisar a situação dos refugiados. Bom, então está aí, existe um Acnur. Outro alto comissariado da ONU é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Esse Alto
comissariado, ele supervisiona o Conselho de Direitos Humanos. Tá? Eu vou falar do Conselho daqui a pouquinho. Então, resta saber que o Alto Comissariado supervisiona as ações do Conselho de Direitos Humanos. Bom, a Assembleia Geral, então, são todos os países membros da ONU, 193, e a ONU nada mais é do que a vontade coletiva dos seus membros. A Assembleia Geral, ela decide as questões mais relevantes por um quórum qualificado de 2/3. E outras questões menos relevantes com um quórum de maioria absoluta. Cada representante, cada país tem direito a um voto. E é evidente que, como em qualquer casa, né, existe aquela questão política, né? Quem vota comigo, quem não vota, né? De repente os pequenos se unindo podem ter mais força. Né? Tem contribuição. Ah, sim, tem contribuição. Votar o orçamento, eles votam o orçamento também. Tem que contribuir. Quem é que mantém? Tem que contribuir. Bom, vamos falar um pouquinho do Conselho de Segurança agora. Então tá ali. Conselho de Segurança. O atual Conselho de Segurança tem 15 membros. O P5, que são 5 permanentes. Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Os grandes vencedores da guerra, da Segunda Guerra. E 10 rotativos. Esses 10 rotativos têm mandato de 2 anos. Esses 10 rotativos são substituídos a cada ano. Ou seja, cada ano sai 5, entra 5, sai 5. Né? Então, para não parar. Então, num ano sai 5, entra 5, no outro ano sai 5, 5 e vai. Existe um grupo do G4. O grupo do G4 é o seguinte grupo: Brasil, Índia, Japão e Alemanha. Este grupo propõe um aumento do número de membros do Conselho de Segurança para 25. Ali está errado P9, mas não é P9, é P10. Eu vou explicar. Ou seja, este grupo aqui preconiza o quê? Que de 5 membros permanentes, os atuais, passem para mais 5, incluindo, ou seja, esses 4. Então, esses 4 querem ser membros permanentes: Brasil, Índia, Japão, Alemanha. Então, aqui são 9, mais um representante da África, para garantir, de certa forma, uma representatividade maior do Conselho de Segurança. Então, o que acontece? Seriam, na proposta do G4, 10 permanentes e 15 rotativos. Existem pressões aí para que isso não aconteça, né? O mais reticente é a China. E existem outros países que não querem, por exemplo, que o Brasil assuma. O México, tem outros países que não querem que seja o Brasil. Né? Porque, evidentemente, se o Brasil fosse alçado a essa posição, a representatividade, a força do Brasil seria outra, porque os membros permanentes têm poder de veto. Qualquer um que vetar, já era. Pode os outros 4 aprovar, um vetou, já era. Ele pode até se abster. Se o país se abster, caso de abstenção, não é veto. Mas se ele vetar, esquece. Terminou aqui a discussão. O ECOSOC, né? O ECOSOC é o Conselho Econômico Social.
é um dos conselhos, um dos órgãos da ONU, de um peso monumental, porque veja só, econômico e social cuida de dinheiro, cuida de desenvolvimento, cuida de trabalho, cuida de tudo, né? O papel fundamental desse Conselho Econômico e Social é auxiliar os países no seu desenvolvimento econômico, social, cultural. São os direitos de segunda dimensão. Esse conselho é formado por 54 países, escolhidos através de uma distribuição equitativa, aquela que eu falei para vocês, Ásia, né, os que têm um número certo de países, da Ásia, da África, América Latina, Caribe, leste europeu e Europa Ocidental, incluindo Estados Unidos, Oceania e Turquia. O ECOSOC tem, a sigla é essa, tem vinculado a esse conselho, ao Conselho Econômico e Social, várias agências especializadas que auxiliam neste trabalho de promoção e desenvolvimento econômico e social dos países. Então, vou citar alguns. Agências especializadas vinculadas ao ECOSOC. FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, né? UNICEF, né, para criança, jovem e tal. Unesco, cultura, OIT, Organização Internacional do Trabalho, FMI, Banco Mundial, e aí vai. Então tem uma série de agências especializadas cuidando de determinado ramo, segmento do desenvolvimento econômico e social. Certo? Bom, agora vamos chegar ali no Conselho de Direitos Humanos, que é, falando em direitos humanos, civis e políticos, direitos de primeira geração, é o que é fundamental. E outros também, vários outros, também faz o controle do direito econômico, social e cultural. Vamos lá. Conselho de Direitos Humanos. Até 2006, não existia o Conselho, existia uma Comissão de Direitos Humanos na ONU, e essa comissão era subordinada ao Conselho Econômico e Social. A partir de 2006, então, surge o Conselho de Direitos Humanos como órgão subsidiário da Assembleia Geral. Subsidiário da Assembleia Geral. Então não é mais vinculado ao Conselho Econômico. Posso ir no banho? Pode. Passa a ser um órgão que vai emitir as suas recomendações e seus pareceres para a Assembleia Geral, diretamente. Tá? A primeira contestação que havia quanto à atuação da comissão
era que a escolha dos membros da comissão não era muito transparente. Ou seja, havia uma indicação dos membros da comissão e eles eram escolhidos por aclamação. Não havia um processo eleitoral de eleição de quem seria o ocupante desses cargos. Então, quando houve essa remodelação, né, veja lá, e passou a haver então a escolha por votação de quem ia ocupar essas cadeiras. São 47 cadeiras ali, 47 países, com a distribuição equitativa da seguinte forma: 13 da Ásia, 13 da África, 8 da América Latina e Caribe, 6 do leste europeu, e 7 da Europa Ocidental. Europa Ocidental, e aí está América do Norte, Oceania, Turquia. Tem que dar 47. Vai dar 26, 34, 47. Acho que é isso aí. Então veja, uma distribuição equitativa. O mandato é de 3 anos, com recondução. A comissão antigamente se reunia uma vez ao ano, por 6 semanas, e o conselho agora se reúne minimamente 3 vezes ao ano, por um período de 10 semanas, é o mínimo. Com as exigências eles se reúnem mais vezes, né? Eles podem marcar uma reunião extraordinária se um dos países convocar e houver 1/3 de votos, 1/3 de votos concordando, por 1/3. Proposta de um dos países, concordância de 1/3 dos membros, instala-se então uma reunião extraordinária. E cabe então ao Conselho de Direitos Humanos assistência aos países na questão dos direitos humanos, analisar violações de direitos humanos, como é que isso é feito eu vou falar depois. A assistência analisa violações de direitos humanos e analisa a situação dos tratados e dos países, porque eles podem definir comitê de tratado, como já tem o tratado, tem um comitê, e pode ter um comitê de países. Então, por exemplo, comitê instituído para analisar a situação do preconceito racial na África do Sul. Então tem um comitê específico para analisar a situação no país. Visitas locais, se forem autorizadas, não é? Emitir relatórios, colher da sociedade civil e das organizações de defesa e proteção dos direitos humanos informações. Não é? Eles vão fazer um levantamento disso. Bom, daqui a pouco eu complemento isso aí, tá? Bom, falar um pouquinho da Corte Internacional, então, rapidinho só. Lembra que eu falei que a Carta da ONU, de 111 artigos, trazia também o Estatuto da Corte? É o Estatuto dessa Corte aqui, Corte Internacional de Justiça, né? Que foi criada junto
com a Carta da ONU em 45 e passou a funcionar a partir de 46. O Tribunal Penal Internacional e a Corte, os dois são sede em Haia, na Holanda. Alguns devem se lembrar que o Francisco Rezec, que foi ministro do Supremo, ele já foi juiz da Corte. Atualmente o Cansado Trindade tem um mandato que vai de 2009 a 2018. Então na Corte Internacional são 15 juízes. Um mandato de 9 anos, que pode ser renovado. Como são eleitos esses juízes? Eleitos pela Assembleia Geral e Conselho de Segurança. Por maioria absoluta, é metade mais um. Separadamente, então tem que haver a votação na Assembleia e a votação do Conselho de Segurança. A renovação desses quadros, 1/3 a cada 3 anos. Ou seja, 5 juízes a cada 3 anos vão sair. Então sai 5, é 1/3. É isso mesmo, 5, né? Então sai 5, entra 5, sai 5, entra 5, vai. Acho que é isso aí. Bom, atribuição da Corte: julgar disputas entre estados, fronteiras, indenizações. Então não tem caráter penal, né? Essas decisões não têm caráter penal. Fronteiras, indenizações, disputa entre fronteiras, emite pareceres consultivos. Então qualquer país da ONU pode solicitar parecer da Corte com relação aos direitos humanos. As sentenças da Corte são definitivas e obrigatórias para os jurisdicionados. Então são todos os 193 que assinaram a carta. A Corte define a sentença. O Estado não cumpre. O que resta fazer para cumprir essa decisão? Enviar para o Conselho de Segurança, que é o único órgão aí que tem. As resoluções são cogentes, vinculantes, obrigatórias. E o que poderia fazer o Conselho de Segurança? Embargos econômicos, normalmente. E até, se for um caso extremo, não é? Invasão militar. Pode determinar o envio de tropas. Né? Veja um caso aí de uma guerra civil com extermínio, com, sei lá, invasão de fronteiras e poderá chegar até isso. É difícil, né? As últimas invasões que aconteceram dos Estados Unidos, no Afeganistão e Iraque, não contou com o aval do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos fez sob o manto da guerra contra o terrorismo, contra uma série de coisas, foi apoiado, né? Inglaterra e tal, e enfim, pode mais quem chora menos, né? Então tá ali. Só para citar dois, o Rezec e o Cansado Trindade. O Rezec já foi e o Antônio Augusto Cansado Trindade é membro atual. Tá? Aí voltando àquele Tribunal Penal Internacional que a gente falou lá atrás. O Tribunal Penal Internacional não é órgão da ONU, mas mantém uma estreita ligação com a ONU. O Tribunal Penal Internacional ele foi criado através do Estatuto de Roma de 98.
que entrou em vigor a partir de 2002. Atualmente, 122 países, então veja, a Assembleia da ONU tem 193, então nem todos que assinaram a carta ratificaram a jurisdição do TPI. Só 122 países ratificaram a carta, o estatuto, o tratado. Esse tribunal é um tribunal permanente, funciona ininterruptamente e é independente. Enquanto a Corte Internacional julga questões entre estados, entre países, o TPI julga pessoas. E qualquer pessoa pode ser o máximo mandatário de um país. Só para citar um exemplo, antes da criação do TPI, a ONU criou 2 tribunais ad hoc, né? Vocês sabem onde? Iugoslávia e Ruanda, exatamente. Para julgar os crimes de guerra ali. 2 tribunais ad hoc, que serviram, na verdade, de inspiração, até mesmo os tribunais de Nuremberg e de Tóquio serviram de inspiração para a criação desse tribunal. Então, qualquer pessoa, presidente, estado, chefe militar, qualquer um. Daí porque os Estados Unidos, a Rússia, a China não ratificaram. Então, julga pessoas por esses crimes. Atua de forma complementar, não é? Diante da ineficiência da jurisdição nacional. Então, se a jurisdição do país for incompetente, omissa em responsabilizar esses autores, o fato pode ser levado ao tribunal. Aqui são 18 juízes, na corte são 15, aqui são 18. O mandato é de 9 anos, como é o da corte, só que é sem recondução. E eles são eleitos pelos países que fazem parte do tratado. Uma peculiaridade do tribunal é a existência de um Ministério Público, de um procurador. Uma espécie de Ministério Público. Tem um procurador que é eleito pelos Estados-partes, um mandato de 9 anos, que é responsável pelo caso. Ele vai aferir a procedência da denúncia, ele vai ver se está tudo certo dentro das conformidades, se preenche os requisitos, para apresentar e acompanhar o caso perante o tribunal. É o trabalho do Ministério Público. Nós tivemos uma mulher também, né? Que foi juíza Silvia Stark. Ela foi Stark. Não lembro que período que foi. Faz um tempo. Eu não sei se atualmente tem brasileiro, não sei dizer. Eu acho que não. O TPI, acho que não. Bom, o Conselho de Segurança pode solicitar investigação e suspensão. Pode, inclusive, determinar a suspensão por 1 ano prorrogável. Então, que interessante, né? Os Estados Unidos, por exemplo, não faz parte, não ratificou, mas ele, como membro permanente do Conselho, pode pedir que seja investigado em determinado caso, ou até suspenso a investigação. É isso. O Conselho de Segurança tem muito poder. Bom, nós vamos fazer uma pausa. Não é isso? E aí, está muito... Tem muita informação, né? É muita informação. Mas é importante saber que existe. O que é fundamental? Existe um sistema internacional de proteção? Sim, existe. Existe um sistema global que é o da ONU. E existem os sistemas regionais,
Da mesma forma que se implantou um sistema global, né? Os continentes buscaram também implantar um sistema regional, mas afeito às peculiaridades de cada região, de cada continente, né? Então nós temos o global da ONU, interamericano, o europeu e o africano. O mecanismo a gente vai explicar ali. Eu já falei, mas vou reprisar. Tá? Tudo bem? Vamos tomar uma água?